Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Sala voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenizia Freire. A disciplina é História e a gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 5 sobre comércio, poder e riqueza na África Atlântica, a partir ali da página 54. Nas duas aulas anteriores a gente já tinha feito a introdução a respeito desse assunto, já tinha falado sobre Gana, sobre o Mali, já tinha falado um pouquinho como é que funcionavam as sociedades africanas e o período pelo qual ele passou do neocolonialismo, que foi depois daquele colonialismo tal dos europeus em cima das Américas, e aí você vai ter um neocolonialismo, que são os europeus que a partir do século XVIII, mais ou menos, inícios do século XIX, eles vão em busca das riquezas de matéria-prima, de mão de obra barata, de escravos, na região da África. Então há um neocolonialismo, uma nova busca por horizontes onde eles possam fazer os seus comércios, mandando na zorra toda, né? Mas vamos lá. Lá na página 54, pronto. Lá na página 54 a gente vai ter assim, a partir de Songhai. O Império Songhai foi original quanto à organização política e administrativa. A centralização do poder o diferenciava do sistema político vigente nos impérios de Gana e do Mali. Os funcionários do governo formavam um conselho central que discutia todos os problemas do império. Então a gente tinha meio como se fosse um congresso funcionando lá. As decisões não partiam única e exclusivamente de um rei. Não tinha somente uma pessoa que estava lá acima de todos e toda decisão que ele tomava era assinada e era posta em prática. Lá no Império Songhai, vocês tinham essa organização política e administrativa que permitia que um grupo de pessoas fossem um grupo de conselheiros, um grupo de funcionários que tomavam as decisões conjuntas em relação à administração do império. No século XII, o Gao tornou-se a capital de Songhai. Por estar às margens do rio Níger, transformou-se numa região de intercâmbios comerciais. O comércio se fazia por meio de trocas e utilização de moeda, como os cauris, que são conchas. O vale fértil do Níger era intensamente cultivado. Havia também a criação de animais e a atividade de pesca. Aí é aquela coisa que a gente sempre fala em relação, por exemplo, ao Egito, em relação à região da Mesopotâmia, com o rio Tigre, rio Eufrates, o Egito lá com o rio Nilo, que esse desenvolvimento das cidades, desenvolvimento a partir da agricultura, a partir da pecuária e também um desenvolvimento comercial por conta da facilidade de escoamento desse excedente de produção, acabava sendo bastante facilitado pela existência desses rios. Então o crescimento das cidades, o crescimento desses reinos acabava se dando por conta da existência desses rios, que permitia que houvesse uma fertilização bacana, uma melhor fertilização desses vales, dessas regiões que ficavam no entorno desses rios. É o caso do Império Songhai se utilizando tem um chifrezinho subindo aqui. É o caso do Império Songhai se utilizando do rio Níger. Então, você vai ter um vale, que o rio Níger ele vai ficar um pouco abaixo, assim, formando um vale realmente, por conta das cadeias montanhosas que ele vai ter nos arredores. Mas essa região central ela vai ter esse grande vale que é extremamente fértil. Então isso vai facilitar na questão da agricultura, da pecuária, das atividades de pesca e também para as atividades comerciais. Por isso que esses intercâmbios comerciais acabam sendo importantes pela existência do rio para que eles possam fazer suas navegações. E uma coisa interessante é que eles utilizavam um tipo de moeda naquela época que assim, era uma moeda diferente, né? Como a gente conhece hoje, feita de metal. Lá eles não faziam
moedas de metal. As moedas eram feitas de conchas, eram os cauris. Mas aí, essas conchas, dependendo do tipo e do tamanho dessas conchas, cada uma vai ter um valor diferenciado. Então, a moeda é o dinheiro da época, né? Mas a base comercial desse reino, desse império, ainda vai ser a partir das trocas. A moeda vai ser importante, esses cauris vão ser importantes enquanto moeda, sim, mas a base comercial dessa sociedade ainda é uma base de trocas, que é o que eu sempre falo em sala de aula, que é você ter lá Zé criando tomate e Cauã criando cebola. E aí eles vão fazer, com o excedente que eles têm, eles pegam a parte da produção para eles, para a subsistência deles, mas a outra parte da produção que é excedente, que ele não vai utilizar, ele vai levar para trocar. Aí ele pode vender por cauris, por conchas, ou fazer uma troca direta. Dou meus 10 quilos de tomate, que é mais fácil de produzir do que a cebola, e eu recebo 5 quilos de cebola. Pronto. Esse tipo de troca comercial, esse tipo de escambo acaba acontecendo muito também nessa época. Entre os séculos XV e XVI, a religião predominante em Songhai permaneceu ligada às crenças tradicionais, diferente de outras regiões do continente ligadas ao islamismo, né, que já houve essa introdução do islamismo. Lá no Império Songhai você ainda vai ter uma religiosidade voltada às tradições africanas mesmo. Rivalidades externas. Songhai alcançou o apogeu no final do século XV, ao conquistar cidades do Mali. Você viu, eles foram um dos povos que invadiu o Mali, a partir de seus exércitos, para a tomada do território. Seu governo arrecadou impostos e reorganizou o exército, incorporando prisioneiros e escravos como soldados. Quando a gente fala sobre arrecadação de impostos, é importante que a gente sempre diga o seguinte: você permite que determinado território continue tendo uma autonomia política e administrativa, porém, aquele território vai fazer parte agora do seu reino, do seu império. Então, é um território autônomo, porém vinculado ao seu império. Consequentemente, ele vai dever impostos, tributos, dinheiro, vai dever impostos para a parte central, que é justamente o império. Tanto que algumas cidades que pertenciam a Mali passaram a pertencer ao Império Songhai e, por conta disso, passaram a ser tributados, cobrados impostos deles para se manter, inclusive, protegidos pelo próprio Império Songhai. Mesmo tendo sido invadido mesmo o Império Songhai, os Songhai tenham invadido o Mali e pego aquele território para eles, eles acabam tendo um privilégio, entre aspas, a partir do pagamento desses tributos, a partir do pagamento desses impostos, de receber proteção do Império Songhai, proteção do reino, proteção do rei de Songhai. Então, o governo vai arrecadar impostos, reorganizar o exército, incorporando os prisioneiros e escravos como soldados. Aí aquela coisa que a gente sempre fala. Existiram escravos naquela época? Sim. Esses escravos geralmente eram prisioneiros de guerra ou aquelas pessoas que não conseguiam pagar os seus impostos e acabavam se tornando escravos. Praticava-se o comércio de ouro e de escravos, e após o contato com os portugueses, o Império utilizou entrepostos do litoral do Atlântico, além das rotas tradicionais do Níger. O que é que são esses entrepostos do litoral do Atlântico? São locais que eles vão se utilizar também para o escoamento da produção, mesmo não pertencendo a eles. É como se eles alugassem um espaço nesse porto assim para que eles pudessem
continuar vendendo os seus produtos, além das rotas que eles já utilizavam dentro do rio Níger. Então, o rio Níger estava dentro do território deles, então eles não precisavam pagar nada, era só chegar lá e navegar. Mas, para eles alcançarem outros locais, para eles levarem seus produtos para outros países, eles alugavam esse entreposto, esse local, nesses entrepostos do litoral do Atlântico, para poder fazer as suas vendas para outros países. No final do século XVI, Songhai foi derrotado pelo Marrocos. As guerras destruíram bibliotecas, mesquitas e escolas. A compra e venda de produtos diminuiu e a população, claro, acabou abandonando as cidades por conta do aumento da pobreza, aumento da violência. Então, se eles começaram a ver que eles não conseguiriam mais se desenvolver dentro dessas cidades, eles preferiram ir em busca de outras coisas, né? Então, vazaram dali, foram para outros territórios. Reinos iorubás. Os povos africanos iorubás ocupavam a região que hoje corresponde à Nigéria e ao Bênin. No Brasil, a grande população de afrodescendentes de origem iorubá, essa origem iorubá, esses afrodescendentes de origem iorubá, foi justamente por conta do período da escravidão, em que os portugueses eles compravam, eles pegavam escravos, pegavam pessoas negras e escravizavam elas, retirando da África, muitos deles iorubás, muitos deles dos povos bantus, e traziam aqui para o Brasil, né? Então, no Brasil, a grande população de afrodescendentes de origem iorubá, são seus descendentes, né, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, cujos antepassados vieram na condição de escravizados. Aqui foram denominados Nagô. Introduziram na Bahia o candomblé, que é uma religião afro-brasileira que se mantém viva e se manifesta no culto dos orixás. Então, eles já cultuavam os seus orixás, já tinham uma forma de candomblé, os povos iorubás já tinham uma forma de candomblé que era cultuada dentro do continente africano, e quando eles chegaram aqui no Brasil, eles vão trazer boa parte dessas tradições, boa parte dessas culturas, inclusive as suas crenças religiosas. Então, esse culto aos orixás vai ser trazido juntamente com eles, juntamente com vários outros conhecimentos, vão ser trazidos aqui para o Brasil. Então, eles, ainda que os portugueses tentem limitar essa liberdade de culto, assim como ainda hoje a gente ouve muito falar sobre liberdade religiosa, o preconceito que existe contra as religiões, principalmente as religiões de matriz africana, como é o caso do candomblé e da umbanda, porque isso é originário desde aquela época em que os portugueses escravizavam os negros africanos e traziam aqui para o Brasil. E não queriam permitir que eles continuassem mantendo as suas tradições, cultuando sua religião afro, cultuando seus orixás e querendo impor, forçar a eles a serem catequizados, a terem a sua crença apagada de lá da África e impondo eles às religiões cristãs, principalmente o catolicismo. No início da era cristã, os iorubás formaram reinos independentes no vale do rio Níger. A cidade de Ilé-Ifé teria sido liderada por Odudua, filho do criador do universo, Olodumare. Isso é dentro das tradições iorubás, dentro da tradição do candomblé. Provavelmente no século XII, que lhe deu prosperidade, do qual descendem os chefes dos reinos iorubás, chamados de Obá. Em Ilé-Ifé, criou-se uma monarquia divina, em que o líder, Oni, é o representante das divindades e o intermediário entre elas e a comunidade que governa. Então, isso tudo dentro da ideia das tradições da religiosidade africana, da religiosidade iorubá,
que é a que dá origem ao candomblé. Outras cidades fundadas por povos iorubás adotaram a mesma organização de poder, com exceção do reino iorubá de Oió, que se manteve fora da influência do Ilê-Ifê. No século XIV, o comércio no litoral atlântico enriqueceu cidades próximas aos portos, onde embarcações traziam mercadorias para chefes africanos. Nesse processo, Ilê-Ifê entrou em declínio econômico, mas sua importância religiosa perdurou e os descendentes de Odudua se dirigiam até lá para que o Oni confirmasse a autoridade deles. Aí a gente sabe que, inclusive aconteceu muito aqui no Brasil, por quê? Quais são as primeiras cidades que vão acabar se desenvolvendo? A gente vai ter principalmente Salvador e Rio de Janeiro. Por quê? Porque essas duas cidades elas vão ser cidades que vão criar os primeiros portos aqui no Brasil e, consequentemente, vai ter uma chegada e saída de mercadorias muito grande. Consequentemente, se você desenvolve esses portos, você vai acabar desenvolvendo também um comércio no entorno desse porto. A cidade começa a crescer a partir dali. Em Salvador, a gente vai ter lá a Baía de Todos os Santos e a cidade começa a surgir a partir dessa região, né? É o que hoje a gente conhece como a região do comércio mesmo. Tem lá o Mercado Modelo, tem o Palácio Rio Branco, tem o Elevador Lacerda, tal. Mas a cidade começa a crescer por ali, começa a se criar por ali, justamente porque é uma região portuária. Então, essa intensa movimentação de mercadorias vai fazer com que as pessoas comecem a construir a cidade a partir daquela região. Aqui não foi diferente. Dentro dos reinos iorubás, eles também vão, graças a essas regiões portuárias, também vão começar a fazer a construção de sua cidade, o crescimento e desenvolvimento de sua cidade a partir dos portos e essas movimentações de mercadorias. Só que aí, claro, aqui nesse caso específico do povo iorubá, dos reinos iorubás, chega um determinado momento que Ilê-Ifê vai acabar entrando em declínio econômico, principalmente porque, como outros portos eles começam a ser criados em outros locais, até fora do próprio reino, ele vai começar a perder força. Então, cada vez menos vai chegar e sair mercadorias desse porto, desse local, consequentemente há um declínio econômico também nessa região. Os povos bantus. Na África Central vivem os bantus, povos de um vasto grupo linguístico composto por 600 línguas e dialetos. Quando a gente fala de povos bantus, a gente vai ter o tronco banto, que vai ser uma língua original, e à medida que esses povos bantus eles começam a se espalhar pelo território africano, eles vão levando sua cultura, vão levando sua língua para outros locais. Só que aí, quando ele sai desse primeiro ponto, chega no segundo, no terceiro, no quarto ponto, ele vai se juntar com aquele povo dali, levando o tronco banto, levando a sua linguagem, levando o seu dialeto, que começa a se misturar com o dialeto daquele povo. Então, eles vão fazer uma nova língua, né? Vai surgir um novo idioma. Aí, a origem é origem banto. Mas a partir do momento que começa a se espalhar, ele vai criar um grupo linguístico a partir desse tronco com mais de 600 línguas e dialetos. Os bantus ocuparam mais da metade do continente, fundando aldeias agrícolas. Você vai ter esse desenvolvimento muito mais voltado para a agricultura, como sempre, devido ao tipo de tecnologia, o tipo de produção, a facilidade que eles tinham de terem campos fertilizados para a criação, para a produção agrícola. Criavam animais também, pecuária, e desenvolviam uma metalurgia. Eles começaram a trabalhar com metais, porque tinham alguma facilidade de encontrar metal naquela região, né? Ferro. Retiravam madeira da floresta para usar nos fornos de fundição do ferro.
e aproveitavam as clareiras como campos de cultivo. O que é um forno de fundição? Vocês devem ter já jogado ou assistido vários jogos que falam isso, né? Rust, por exemplo, provavelmente Cauã deve conhecer o Rust, em que o pessoal ele vai fazer aqueles fornos de barro, que forno de barro ele é feito de barro porque o barro ele vai suportar temperaturas altíssimas. Aí nesse forno de barro ele vai ter algumas aberturas. A primeira abertura é a parte de baixo, onde você vai colocar a madeira, que eles vão retirar da floresta, né? Colocou a madeira, colocou para pegar fogo lá, para esquentar. E na parte superior vai ter a parte da fundição do ferro. O que é fundir o ferro? O ferro ele é retirado da natureza em formato de pedra, como se fossem pedras, pepitas de ferro, né? Aquela coisa toda, como se fosse uma pedra, uma brita, digamos assim, o formato. E aí quando você coloca, você junta vários desses pedaços de ferro, várias dessas pepitas, você coloca lá e começa a esquentar, se esquentar muito, chega a uma determinada temperatura que esse ferro ele começa a dissolver, ele vai se tornar líquido. E aí, quando ele se torna líquido, dentro desses fornos de fundição, você vai ter a possibilidade de moldar o ferro. Ah, eu quero ferro com formato de uma espada. Pronto. Você vai colocar dentro desse forno de fundição um molde com o formato de uma espada, com a altura necessária para aquilo, com os limites, né, os cortes necessários para aquilo, vai derramar aquele ferro de forma líquida nesse molde e depois você vai esperar esfriar. Quando ele esfria, ele endurece, ele vai enrijecer, criando formato. Aí depois, claro, quando você tirar dali, você ainda vai dar aquelas porradas, bater e tal, para poder conseguir chegar no formato final que você quer, mas a base, mesmo o grosso, é feito através desses fornos de fundição. E quando eles retiram essa madeira da floresta para poder colocar nos fornos de fundição, para poder abastecer esses fornos de fundição, eles vão acabar abrindo clareiras. E vão ser nessas clareiras que eles transformam em campos de cultivo da agricultura. Na tradição dos bantus, o mundo dos vivos era separado do mundo dos mortos e das entidades sobrenaturais pela água ou pela floresta. E o sacerdote era dotado de poder especial para fazer a comunicação entre eles. Vocês veem que as crenças religiosas da maioria desses povos africanos, elas sempre são ligadas a ideias de natureza. Então, vocês veem aqui que essas entidades sobrenaturais das quais os povos de bantus falam, das quais eles enxergam enquanto a espiritualização deles, vão ser sempre ligados a algo da natureza. Nesse caso, a água e a floresta. Né? A água sendo os rios, os mares e a floresta. Essas entidades sobrenaturais vão estar ligadas a esses elementos naturais. Né? E o sacerdote vai ser dotado de um poder especial que faz a comunicação entre eles. Então, o sacerdote é como se fosse um intermediário. É como se nas religiões cristãs o pastor, o padre, são os sacerdotes, são aquelas pessoas que fazem a comunicação entre Deus e as pessoas, né? Os espectadores, os seguidores. Os ancestrais eram então reverenciados e a eles era atribuída a sobrevivência dos bantus, pois lideraram as migrações, fundaram aldeias e ensinaram o cultivo de um gênero agrícola. Em torno desses ancestrais se formavam os grupos familiares. Os ancestrais são aqueles povos antigos, são as gerações anteriores às suas, né?
Tem os ancestrais e os antepassados. Os antepassados, eles são bem mais antigos. É como se os antepassados eles fossem os criadores daquela comunidade, daquela sociedade, e seus ancestrais são aquelas pessoas mais ligadas, um pouco mais próximas, né? O bisavô, o tataravô, alguém que algumas vezes até tenha sido possível o convívio. Contatos, alianças e tradições. Embora cada aldeia tivesse formas próprias de organizar as relações sociais, a liderança política e a produção econômica, observam-se alguns aspectos semelhantes entre elas. Conhecer esses aspectos contribui para entender o modo de vida de povos africanos, sem negar as particularidades de cada um. Tudo que a gente falou aqui dos bantus, songhai, yorubais, Gana, Mali, tudo a gente consegue ver essa questão da organização dessas relações sociais, das questões políticas e administrativas e de como é que funcionava a economia, né, baseada no comércio, na agricultura, na pecuária. Então, há diversos aspectos que são semelhantes entre si de todos esses povos. O contato entre diferentes aldeias era feito por meio de comércio ou de casamentos entre povos diferentes. Quando havia interesse comum, as aldeias se uniam e formavam confederações. Quanto mais pessoas dependiam da liderança e da proteção de um chefe, mais poder e prestígio ele adquiria. Isso reforçou o costume da poligamia. O que era a poligamia? Ao se casar com várias mulheres, o chefe fazia aliança com diferentes famílias e garantia muitos descendentes. A gente tem a monogamia, que é o casamento simples entre duas pessoas, e a poligamia, que é o casamento, geralmente, ainda mais aqui dentro da sociedade patriarcal. A ideia era a poligamia, que um homem, um rei, um chefe de tribo, ele poderia se casar com várias mulheres. E nesse caso daqui, mulheres inclusive de tribos diferentes. Consequentemente, essas tribos diferentes, elas acabavam se unindo e ficavam todas sob a proteção de um único chefe, de uma aldeia. Mas o território acabava sendo expandido. Com isso, ele fazia aliança com diversas famílias, né, com diversas aldeias, e garantia, claro, vários descendentes que depois acabavam assumindo, na morte desse chefe da aldeia, acabava assumindo um de seus descendentes. Em várias culturas da África, os sacerdotes tinham grande importância social e política. Eles realizavam rituais nos quais eram feitas previsões que orientavam as decisões dos chefes e a vida da comunidade. Então, esses sacerdotes, a partir do que eles diziam receber dos espíritos da natureza, eles faziam que essas previsões que eles faziam, eles chegavam no ouvidinho lá do rei, do chefe da aldeia, e diziam, vai chover daqui a 3 semanas, então é importante que o senhor comece a insistir para que as pessoas cultivem. Então, as chuvas esse ano vão chegar 2 meses antes. Então, ao invés de ser lá para o mês de setembro, vai ser no mês de julho. Comece a partir de agora dizer para o povo preparar a terra, semear e tal. Muitas vezes não acontecia, claro, né? Balela. Mas os sacerdotes, eles tinham esse poder, tinham essa influência sobre os líderes desses locais, né? E eles realizavam rituais muitas vezes porque eles tinham conhecimento também sobre os elementos naturais, sobre aquilo que vinha da natureza, né? Então esses rituais poderiam ser feitos o quê? Através da produção de chás. Por ele viver sempre ligado à natureza, à floresta, ele estudava o que vinha da floresta. Então, se eu misturar essa folha com essa folha daqui, fazer um sumo dela, isso serve para curar a pessoa de dor de barriga. Aí ele fazia, pronto, era um ritual. Esse sacerdote era uma espécie de curandeiro também, né? Na maioria das sociedades
africanas, a história era transmitida pela tradição oral. Você não tinha livros escritos, então para que você perpetuasse a sua história, a história daquela comunidade, era por tradição oral. Era passado de boca em boca, pessoa por pessoa. Geralmente um ancião, uma pessoa mais velha, juntava outras pessoas ali e contava a história. E essa história depois ficava na cabeça dessa galera, desses mais novos, os adultos, os adolescentes, que à medida que eles iam envelhecendo também, eles passavam isso adiante para seus descendentes, para seus filhos, para seus netos. Então mantinha essa tradição oral sendo passada de geração em geração. Certas pessoas das comunidades especializavam-se em contar a história do seu povo. Elas narravam acontecimentos e costumes do grupo e assim contribuíam para preservá-los. Essa prática permanece não só na África, como em muitos países para onde pessoas originárias dessas comunidades foram levadas. Se a gente sabe muito da história da África hoje em dia, aqui no Brasil, foi porque muitas dessas pessoas que vieram de comunidades africanas, eles trouxeram suas histórias e conseguiram, de alguma forma, passar adiante para seus descendentes. Pronto, vamos ficar por aqui. Vamos fechar a aula daqui. Hoje, a página 56 e a atividade da página 57 eu vou deixar para a próxima aula, na semana que vem, para vocês não precisarem ficar olhando mais para a minha cara hoje. Beleza? Então, galera, tchau!